No capítulo 4, ele começa a fazer uma exposição mais assim, voltada para a função de cada membro. Parece que essa é a ideia aqui desse capítulo aqui. Como a igreja deve ser igreja, né? Então aí está muito a função de cada membro. Então ele começa então a expor o que cada membro da igreja tem que ser, para que no caso, para que a igreja cumpra, né, o plano de Deus, o propósito de Deus. Então vamos lá? Primeiro, vamos ler os 3 primeiros versículos primeiro, tá? Depois a gente lê mais. Que a gente vai lendo devagar, nós vamos comentando. Não sei até onde nós vamos aqui, né? Talvez até o verso 6, talvez até o verso 10, vamos ver como vai ficar. A projeção é que nós terminemos umas 10 e 10 mais ou menos, essa é a projeção, pode terminar antes, pode terminar depois, tá? Bom, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de todo modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, esses são os 3 primeiros versículos aqui. Então nós vamos tentar pensar um pouquinho sobre essas que a gente pode chamar virtudes, né, que a igreja deve ter. Ele diz logo no início, claro, né, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, né, não é que Deus estava prendendo ele, não, pelo menos não no sentido que alguns querem pensar, né? Eu, prisioneiro no Senhor, a expressão é no Senhor, né? Refere-se, lógico, a que ele estava preso em Roma, né? E ele então escrevia de Roma para a igreja em Éfeso, né? E é isso daí. Então, prisioneiro no Senhor, nesse sentido de que Paulo estava preso, né? Como nós já falamos nas outras exposições, em Roma, tá bom? E aí ele está falando da maneira de andar da igreja. Então, esse capítulo 4, ele vai trabalhar muito essa maneira de andar da igreja, tá? A prática dela, como ela deve viver, o modo de vida, o estilo de vida dela, né? Como ela deve viver. Então, por isso que diz assim, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E, é claro, de modo digno, porque se nós somos cristãos, entende-se claramente que, por ser cristão, eu devo andar de modo diferente. Eu não posso andar como cristão igual os outros andam, né? Não tem sentido, né? Não há sentido algum. Eu tenho que andar de modo, aqui ele diz digno, né? De modo honrado, né? Porque como cristão eu tenho uma vocação, eu tenho uma chamada, e essa chamada, como cristão, viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Então eu não posso viver diferente disso. Eu não posso viver como as pessoas que não são cristãs vivem no mundo. Eu tenho que viver diferente. É o preço que se paga, né? Não dá para ser igual. Não tem como dizer que é cristã ou que é cristão e praticar coisas, né, das trevas, né? Ter ações, comportamentos como se eu fosse das trevas, não tem como. Então, se eu sou cristão, eu tenho que andar de forma digna.
eu tenho que andar como um cristão, como um seguidor de Cristo, como aquele que conheceu o Evangelho e prega o Evangelho. Tá? Não pode ser diferente disso. Não teria sentido, né? Não teria sentido. Então, por isso, Paulo diz que de modo digno, né? Modo digno, né? A maneira digna de um cristão andar. Ele vai depois enumerar algumas virtudes que, naturalmente, todo cristão deve ter. Todo cristão deve ter. Então, esse texto agora, no caso de Efésios 4, ele vai trabalhar muito essa questão, até o 6 aí, de como a maneira do cristão viver, da maneira do cristão se comportar nesse mundo aqui, né, de uma forma digna. Tá? A gente tem visto muitos cristãos que têm, infelizmente, vivido de uma forma indigna, né, de cristão. Né? Eles não estão testemunhando, pelo contrário, muitos estão dizendo que são cristãos, mas estão vivendo um evangelho tão barato, né? Tão sem vida, tão vazio, que não é evangelho. O evangelho mesmo, o evangelho de Cristo, é o evangelho da verdade, né? Da vida, né? Nosso maior modelo é ele, né? Então, quando eu penso que eu sou cristão, eu penso que eu devo viver igual a Cristo. Pastor, mas aí não dá, não, aí é complicado. Pode até ser, mas eu devo viver igual a Cristo. A verdade é que ser cristão implica em ser Cristo. Né? Porque você, na verdade, o representa. A Bíblia não nos chama de embaixadores? Não nos chama? Então, eu sou representante de Cristo aqui. E Cristo, ele ocupa um lugar invisível e ao mesmo tempo visível. Invisível porque ele é Deus, né, e Espírito, né? Ele está à destra do trono de Deus, ressuscitou dentre os mortos, ele não está aqui, ele está aqui de forma invisível, né? A presença dele está na igreja, claro, lógico. Então, a única maneira do mundo, das pessoas verem Jesus, é vendo-nos, é te vendo, entende? Acho que a igreja não entendeu isso ainda. Eu estou falando da igreja de forma geral, né? Parece que muitos dela, pelo menos, não entenderam isso ainda. Então, quando você conversa com as pessoas, é Cristo conversando com as pessoas. Pastor, mas aí é complicado demais, pastor. Meu Deus do céu, aí não dá. Sim, é isso aí. Quando você conversa com as pessoas, quando você olha para as pessoas, a sua maneira de lidar em qualquer lugar, Ah, pastor, mas aonde eu trabalho não dá. Não tem como eu falar como Jesus, eu viver como Jesus, não tem como, assim. Tem que viver. Se é cristão, tem que viver. Ah, mas não dá, tem que viver. Aí que está o grande problema, né? É pesado demais, não é verdade? Fala a verdade. É muito pesado. Porque você está no trabalho. A maioria, vamos dizer que é ímpia. E você está ali, as pessoas devem olhar para você e ver Cristo em você. Elas devem ver Cristo em você, porque você é representante dele, é discípulo dele. As pessoas vão ver quem? Vão ver o diabo? Hã? Não pode, né? Não tem como ver o diabo. Tem que ver Cristo em vocês, tem que ver Cristo em mim. Então eu sou a maneira visível do mundo ver Cristo. Eu sou a maneira visível, porque eu ando, eles me veem. Até porque, se a gente for para o lado bíblico, né, e puxar um pouco na teologia, olha bem, a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então, se eu sou o corpo, eu faço parte, essencialmente, lógico, claro, de Cristo.
estou ligado a Ele. Então não tem como o corpo andar sem a orientação do cabeça, né? No caso Cristo. Não tem como. Não há possibilidade. Então é muito complicado ler assim o texto e ver que deveria ser assim. Eu não posso, não tem como pregar as Escrituras aqui, entender o Evangelho de Cristo, entender como ele viveu e viver diferente do que ele viveu. Não tem como. Então, eu sei que é complicado e sei que é pesado, mas é assim que tem que ser. Então, qualquer dos meus relacionamentos, ou dos seus relacionamentos, não importa, no trabalho ou na escola, alguém pode falar assim, mas na escola aí não, na escola aí é demais para mim. Para mim, eu representar Cristo na escola, não dá, poxa, não dá. É complicado, pô, a turma toda gosta de zoar, a turma toda gosta de brincar, a turma toda gosta de desobedecer. Eu não vou, não. Não dá, não. Assim, mas aí que está. O cristão tem que fazer diferença exatamente no meio das trevas, da escuridão. Ele tem que ser luz, tá? Então é isso daí, tá bom? Então andar de modo digno tem tudo a ver com isso que eu estou colocando aqui e mais ainda que eu não consegui colocar, entendeu? De modo digno, é andar semelhante a Cristo, né? Porque nós somos chamados para servir ao Senhor, fazer parte do reino de Deus. Então, a coisa é muito complicada, é muito séria, então a gente tem que levar isso mais a sério. E você tem que se perguntar, e eu tenho que me perguntar, se eu estou me comportando da maneira realmente digna, né, de um cristão, ou não. No trabalho, na escola, em casa. Em casa, então, em casa, brincadeira, em casa, às vezes isso é muito esquecido, né? Temos a facilidade de usarmos expressões que não deveríamos usar, temos a facilidade até de xingar, incrivelmente, né? De falarmos e usarmos expressões que Cristo certamente não usaria, tá? E até muitas vezes maltratar um ou outro, né? Facilmente. Então, é isso aí, modo digno. É complicado, mas é isso aí. E aí, como no caso do modo digno, ele vai aqui listar, né? Vai enumerar algumas, digamos, virtudes, né? Características, qualidades, né? Que o cristão deve ter, tá? A primeira que ele coloca aqui é com toda a humildade, verso 2, com toda a humildade. Meu Deus, não é meia humildade, não. É toda humildade. Toda humildade. Conceituar a humildade, acho que todo mundo sabe o que é humildade, né? Dizer que é ausência de soberba, ausência de orgulho, ausência de, sei lá, né, de egoísmo. Dizer que humildade é isso, né? Ser humilde realmente, eu acho que alguns dizem, eu também concordo, que um dos maiores exercícios para você exercer a humildade é olhar para si mesmo, o que poucas pessoas fazem, né? Talvez seja o melhor exercício para se exercer, para se ter a humildade, é olhar para si mesmo. Olhar para si mesmo, dá uma olhadinha no espelho. Não é para ver o lado físico, não, né? Eu mesmo, quando chego ao espelho, eu me espanto com o meu físico, mas não é isso, não.
você olhar para si e conseguir ver dentro de você os seus erros, né? Os seus erros, a sua fraqueza, né? As suas fraquezas, né? Suas limitações, tá? Aquele que consegue olhar para si com toda sinceridade e ver como ele é fraco, como ele é frágil, como ele é limitado, entendeu? Que consegue olhar e ver isso, em vez de ficar olhando e buscando defeito no outro, né? Ou culpando o outro pelos seus erros, em vez de olhar para si e falar assim, poxa, eu sou fraco, eu sou muito fraco. E de repente você vai encontrar, se você tiver essa capacidade, lógico, claro, essa capacidade de fazer isso e exercitar isso, de repente você vai encontrar e vai ver que você vai encontrar um ser, né? Muito ruim mesmo, muito ruim, muito mal. Vai encontrar um ser mentiroso, muitas vezes invejoso, muitas vezes orgulhoso, muitas vezes soberbo, muitas vezes medroso, muitas vezes. Às vezes quer dar uma de que sabe, mas não sabe nada. Tá? Então, talvez a melhor maneira de encontrar a humildade, de realmente se proceder humildemente, é olhar para si. Parar de julgar o outro, de olhar para o outro, né, criticando, vendo seus erros, suas falhas. Entendeu? Eu vejo agora, por exemplo, uns infelizes aí, no meu conceito cristão, são infelizes, que ficam olhando para o momento político e ficam chamando A, B, C, D, e às vezes autoridades constituídas de idiotas, ou de outras expressões, pessoas que dizem ser cristãos, né? Eu fico, para mim, são infelizes. Por quê? Porque ele deveria olhar para si. Entendeu? Olha para si. Talvez os adjetivos que você está usando para os outros caiba muito bem em você, na sua postura. Caiba muito bem. De repente você é um tolo que está falando. Falando sem saber, falando por falar. Falando simplesmente para falar mal ou agredir o outro, se considerando melhor, se considerando o cara da economia, né? O gestor, digamos, irreparável, né? Entendeu? Então você talvez é o cara. Então e essas pessoas falam em falsas humildade. Humildade é quando a pessoa tem capacidade de olhar para si, ver seus erros, suas fraquezas, seus limites, suas limitações. Olhar para si, depois olhar para Deus e reconhecer que depende de Deus. Reconhecer que não sabe nada. Nada. Que não é melhor do que ninguém. Então, pessoas humildes, ele fala aqui, ele coloca na lista, né, faz uma lista, e essa é a primeira qualidade que logo bate aqui, né? Humildade. Então, é muito mais do que a ausência de soberba, a ausência de orgulho, a ausência de egoísmo, a ausência de tudo isso daí. Humildade é a capacidade que a pessoa tem de olhar para si, ver os seus erros, suas falhas, não culpar ninguém, se humilhar verdadeiramente sob o Deus Todo-Poderoso, depender dele, unicamente dele,
e saber que se você conseguiu alguma coisa na vida, se você tem uma família abençoada, se você tem um emprego, se você tem estudo, ou etc., isso tudo é porque Deus te deu essa graça. E então é graça de Deus, não há mérito em você nenhum. Não deveria perceber isso e ser assim. Ser alguém que está pronto para responder às pessoas sem sequer pensar, jamais tratar o outro mal. Quantos aí tratam, por exemplo, seus pais muito mal, né? Tá? Isso não é humildade. Tratam, e agora, como falei no contexto político agora, dessa crise, pessoas que eu vejo nas redes sociais, falando, usando expressões as mais chulas, direcionadas às nossas autoridades constituídas. Então, peraí, isso não é humildade, né? Então, o cristão ele tem que ter essa característica, essa qualidade, essa virtude, ser humilde. E para ser humilde, volto a dizer, fechando, né? A pessoa deve olhar para si, tá? Parar de olhar para o outro, de criticar o outro, como se soubesse alguma coisa. Eu vejo gente aí dando pitacos na economia brasileira, cristãos, não sabe nada. Não sabe nada e fica dando pitacos. Ora, eu devo orar pelas pessoas desta nação que estão envolvidas nas questões políticas, nas questões, e dentro das questões políticas, as questões, obviamente, econômicas, ou outras questões da saúde, etc, etc. Então, eu tenho que ter calma. E isso está ligado ao segundo ponto aqui, né? A humildade está ligada, obviamente, ao segundo ponto, que é a mansidão. Então eu tenho que ter calma, eu tenho que ter doçura. A linguagem aqui, talvez, da ideia, eu tenho que ter doçura, mansidão. E estar pronto para poder tentar entender as coisas, tentar entender o momento, ter calma, muita tranquilidade, não me apressar, porque eu não devo fazer isso, ninguém deve fazer isso. Então a humildade está ligada a essa outra expressão que é a mansidão. E mansidão não é ausência de atitudes, não. Alguns pensam que mansidão é sinônimo de digamos, alguém que não tem atitude, alguém que para ele, alguém passivo. Não tem nada a ver. O mansidão, ele atua, ele fala, ele tem suas ações no momento certo, no momento oportuno. É o manso. Ele não fala de qualquer maneira, ele não se expressa de qualquer maneira, ele não se expressa apressadamente, não julga, não. Tá? Por isso que Moisés foi chamado o homem mais manso da face da terra. Mas notem que Moisés, chamado o homem mais manso da face da terra, estava à disposição de Deus. E essa é uma característica, obviamente, que vem de Deus, porque não é uma virtude que vem dele. Notem que ele tomava as atitudes no tempo certo, no momento, o tempo certo é o momento oportuno. Claro, orientado por Deus. Ele não era um homem passivo, ele não aceitava tudo, não concordava com tudo, não era. Não é um homem medroso, porque também mansidão não é sinônimo de ter medo ou de ser medroso, como muitos pensam. Fulano é muito mansinho, em outras palavras, fulano é passivo, fulano é medroso. Não. A mansidão não tem nada a ver com isso. A mansidão tem a ver com um homem, com uma pessoa que tem atitudes pontuadas, calculadas, que fala no momento certo, que age no momento certo,
Entende? Como um exemplo clássico de mansidão é Moisés. Moisés, quantas vezes, orientado por Deus, Moisés viu uma situação e ele se revoltou contra aquela situação e tomou atitude contra aquela situação porque claramente violava a lei de Deus. E ele era manso. Muitas pessoas morreram porque desobedeceram a lei de Deus, a palavra de Deus. E Moisés era um profeta, era um homem de Deus, que transmitia as mensagens de Deus ao povo. E muitas vezes mensagens realmente que mostravam claramente que ele, servo de Deus, estava oportunamente agindo. Então não era passivo, não era medroso. Ele tinha atitude, só que a atitude dele não era no tempo errado, nem no lugar errado, como muitos fazem por aí. Falam na hora que não é para falar, que é para ficar quieto. E na hora que é para falar, não fala. Tá? O manso não, o manso, a mansidão leva-nos a falar na hora certa, no tempo certo, no lugar certo. Esse é o manso. Ele observa, é um observador cauteloso das situações, tem discernimento. É isso daí. Bom dia aí, o pessoal que está chegando. Bom dia, Cleide. Deus abençoe, estou vendo aí. É isso daí. Então, mansidão, humildade e mansidão estão bem interligadas, são íntimas, né? Pode-se dizer assim. E outra palavrinha também que está ligada, essas virtudes estão interligadas, né? Claro, com longanimidade, talvez poderia ser traduzido por paciência também. O grego dá essa ideia, né, de paciência. Como está faltando paciência nesse tempo? Agora então do coronavírus, meu Deus, como está faltando paciência nas pessoas. As pessoas estão falando demais, estão se expondo demais. Dizem que a frieza de um computador, de uma tecla, né, aparentemente distante fisicamente, levam as pessoas a falar em coisas covardemente. Falam coisas que não falariam jamais se estivesse ali na presença da pessoa, na presença de, por exemplo, de tal autoridade, né? Não falaria, covardes, né? Falam por trás, ou no caso, via redes sociais, infelizmente, né? Um tecladinho no celular faz, infelizmente, os dedinhos, né? Então, infelizmente, é isso daí. Então, longanimidade, paciência, dar tempo ao tempo, esperar. Não é contar até 10, não, 10 é pouco. Tá? Não é contar até 10, não, é contar até 1000. Talvez 1000 seja pouco, então conte até 10.000. Talvez 10.000 seja pouco, então conte até 100.000. Mas, pelo amor de Deus, não tome uma atitude errada. Não fale na hora errada, não seja apressado, seja longânimo. Porque essa é uma característica do cristão. Da igreja de Cristo, Paulo está falando aos Efésios, e é uma das virtudes que ele cita: longanimidade, paciência, ter paciência. E tem gente, tem cristão que diz assim: eu não nasci com esse negócio de paciência. Então você não nasceu de novo. É simples assim, então você não nasceu de novo. Você não é de Cristo. Porque não tem como. Eu espero que quando alguém fale isso, cristão fale da boca para fora, né? Eu não tenho paciência. Vai lidar com o esposo, eu não tenho paciência. Vai lidar com os filhos, eu não tenho paciência. Vai lidar com outras situações, eu não tenho paciência. Ora, bolas. Então não conhece Cristo. Então não é cristão. Porque é inerente ao cristão a paciência.
paciência. Não é à toa que o salmista disse, né? Esperei com paciência no Senhor. Entende? Ser longânimo. Viu algo. Igual, por exemplo, eu estou citando muito o contexto político agora, porque realmente é o que está pegando agora, né? Nem bem acabou o chefe lá X, né? Ou o presidente, ou o ministro A, ou o ministro B, ou sei lá quem, acabou, ou o governador, acabou de falar um negócio. Nem acabou, nem direito ele acabou de expressar, né? A pessoa já vai lá ver, ou ver pela internet, ou não sei, pela televisão, já vai, nem chegou aqui na cabeça dele, na mente dele, nem chegou aqui. Entendeu? Talvez chegou no pescoço. Ele já está falando, ele já está lá, os dedos coçam, ele já começa a digitar palavras as mais absurdas. Entendeu? Não é longânimo, não é paciente, tem que esperar, tem que respeitar. Essas pessoas estão lá, não é à toa, elas estão lá porque de alguma forma Deus permitiu que elas estivessem lá. Tem que respeitar. Se não respeitam as autoridades constituídas, respeitem a Deus que as permitiu que estivessem lá. Porque é assim que tem que ser. O cristão não pode ser igual a todo mundo, aquele que não é cristão, que ouviu alguma coisa, nem pensou, nem chegou à sua cabeça, ao seu cérebro, e ele já está falando, ele já está digitando, ele já está mandando ler. Ele tem que pensar, tem que processar, tem que esperar, tem que ter paciência, tem que ser longânimo. Eu tenho visto muita gente apressada, até mesmo infelizmente aí, líderes religiosos apressados demais. Espera! Para que se apressar? Né? Então, longanimidade. Vamos ser longânimos, meus amados. Vamos pensar mais. Entendeu? Ter calma. Aguardar. Vamos contar até 10, não. Vamos contar até 1000, não. Vamos contar lá, sei lá, 10 mil, 100 mil. Começa aí, vamos lá, 1, 2, 3, vai até 1000. Aí depois, espera aí, deixa eu contar um pouco mais, porque eu quero ser longânimo. Eu quero ser manso, eu quero falar no momento oportuno, na hora certa, se eu tiver que falar, e falar do modo certo também. Espera aí. Isso chama-se sabedoria. Sabedoria. Tem gente que vai para a internet, ele não sabe nem quem está colocando ou postando o assunto. Ele já vai embaixo, ele viu o negócio lá, nem sabe se é verdade ou mentira, não sabe se é fake news ou não, ele já vai lá e... Pá! A passividade do teclado. As pessoas acham que não são elas, eu acho que só pode ser isso, as pessoas acham que não são elas que estão digitando, que deve ser, sei lá, alguma outra pessoa lá que as possuiu, não sei. Parece que elas não têm responsabilidade, não têm consciência do que estão fazendo, do que estão falando. Tá? E há de ter cuidado nesse tempo, no tempo de crise, é que realmente os cristãos deveriam se revelar. Revelar o quê? A sua humildade, a sua mansidão, a sua longanimidade, a sua paciência. Sim, claro, lógico. Quando tudo está bem, aí é fácil, né? Bom, suportando-os uns aos outros em amor. Duas palavrinhas aqui, suportar e amor, né? Suportar. Eu devo suportar o meu irmão, suportar no bom sentido, não é aquela maneira que nós usamos às vezes, não, que falamos assim, eu não suporto o meu irmão,
Não, eu estou suportando o meu irmão, ou sei lá, seja quem for e tal. Não, não é reclamando, não é murmurando, não. É no sentido realmente de nós devemos carregar uns aos outros. Talvez os sentidos seja esse daí, carregar uns aos outros. A carga uns dos outros. Suportar uns aos outros nesse sentido, passe com humildade, com mansidão, com paciência, com longanimidade. Então diz aqui para suportarmos uns aos outros em amor. O amor aqui não é aqui, tem 4 manifestações de amor no grego, aqui é o ágape mesmo, então não é o amor realmente sacrificial, é o amor de Deus no coração da gente, né? Suportar uns aos outros em amor, é o amor que faz isso, é o amor que produz isso, né? O verdadeiro amor faz com que vivamos assim. Então é inadmissível sair da boca de um cristão ele olhar para ou comentar da vida do outro, ou até mesmo falar para o outro: eu não suporto você. Irmãos em Cristo, eu não suporto você. Ou então fala com outro, né, com um irmão a respeito de uma outra pessoa lá, né, seja quem for: eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã. Peraí! Cadê o amor? Onde está o amor sacrificial? Onde está o amor de Deus? Onde está o ágape aí? Essas são virtudes do verdadeiro cristão. Tá? Do verdadeiro cristão. E o amor que suporta, que carrega o irmão, o peso, e muitas vezes nós precisamos suportar em vários aspectos, como também está implícito a ideia de ajudar, tá? De sustentar o irmão, tá? Isso em amor. O amor leva-nos a fazer isso. Esforçando-nos, verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha bem, esforçando-vos, Paulo está dizendo aos Efésios para se esforçarem. Ele não diz para se esforçarem de qualquer maneira, não. Eles não dizem assim: vou levar a vida de qualquer maneira, vou um esforço, sei lá, desprovido de sinceridade, desprovido de cuidado. Não. Ele diz: esforçando-vos diligentemente, ou seja, com cuidado, com cautela, com prudência, vendo direitinho as coisas, tá? Então ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar com todo cuidado, com toda cautela, com a direção certa, bem pautada, bem organizada, para preservar algo que é inquestionavelmente fundamental na igreja, a unidade. Então, se esforçar para preservar. Se eu tenho que me esforçar para preservar, é porque esta unidade, ela pode ser destruída. E é claro, o inimigo, com todos os seus projetos, né, malignos, pode trabalhar, e ele trabalha para que essa unidade seja destruída na igreja. Mas os irmãos, os cristãos, o que eles devem fazer? Devem se esforçar para preservar, se esforçar diligentemente, com todo cuidado, com toda prudência, para realmente preservar a unidade do Espírito.
que o Espírito Santo está na igreja, habita na igreja, e diz pelo vínculo da paz, a paz nos une, vínculo a ideia aqui de unir, a ideia também de grudar mesmo, de colar, de grampear, entende? Essa ideia, né, do Espírito no vínculo da paz, a paz que une, tá? A paz que deve existir na igreja é o shalom. Shalom do hebraico não é simplesmente ausência de guerra. Eu acho que já falei isso em outros textos. Não é ausência de guerra. Shalom é quando eu olho para o meu irmão, olho para a pessoa e eu desejo a paz, muito mais do que uma simples paz, uma paz às vezes falada mecanicamente, né? A paz do Senhor. Não, é uma paz, é um shalom de Deus, algo que eu desejo ao outro, ao meu irmão, prosperidade, saúde, felicidade, plena felicidade. Então essa paz aqui não é uma simples paz, ausência de guerra, ausência de conflitos bélicos, não. Essa paz aqui é uma paz que não cabe o egoísmo, que não cabe a falta de humildade, não cabe a soberba, não cabe o egocentrismo. Essa paz aqui é uma paz que vem de Deus. E essa paz nos une, o vínculo da paz. E a igreja que tem unidade, logicamente, isso é do Espírito Santo, é uma produção do Espírito Santo que trabalha na igreja. Unidade do Espírito é o corpo sendo trabalhado pelo Espírito Santo, e nesse corpo tem que ter paz, que são os membros, tem que ter paz, reinar a paz, para que a unidade exista de fato. E por isso ele diz aqui, unidade do Espírito, no vínculo, ou seja, grudado à paz, unida pela paz. Tá? É isso daí, meu amado. Já chegamos ao horário, né?